coisa muito curiosa, principalmente das mulheres, porque os homens, infelizmente, eu sou obrigado a concordar com isso, os homens costumam ser bem mais bobos, né? Bem mais vazios. Mas as mulheres falam muito o seguinte, que tem homens que são verdadeiras esculturas e que se desmoronam depois da terceira palavra. Exato. Né? Porque o perfume é importante, a camisa, o cabelo, mas o que vai falar também tem um peso significativo. Que é o que a gente chama de embalagem, né? É a caixa, né? O pacote. A caixa é o que está por fora, é a carcaça. Isso é importante naquele momento para ocasionar uma impressão, para gerar sensações positivas. Mas se o que vem depois não gera, acaba com todo o referencial anterior. Por isso que é tão importante você se atentar não só à forma, mas ao conteúdo, às palavras. Flávio, como é que vem a questão de moralidade nisso? De se enfeitar ou de ser falso para conseguir, né? Porque na verdade é isso, né? Eu gostaria de começar por outro lado, puxando o velho Santo Tomás, que coloca como uma das virtudes cristãs o apresentar-se de maneira agradável para as outras pessoas. Então, tentar agradar, ser agradável, desde que interiormente você também procure ser boa pessoa, isso é o correto. Ninguém tem o direito de se apresentar de maneira desagradável, repelente. É até um pecado do ponto de vista moral. Cuidar da estética, da beleza, do bom trato, do cuidado com a linguagem. Aí não existe falsidade, desde que você, de fato, queira ser assim. Você não está tentando enganar, você está tentando manifestar-se para outra pessoa. Assim eu penso. Não, eu acho que é correto. Existe também uma frase no Evangelho que diz assim: com a medida com que você mediu o outro, você vai ser medido. Isso é brabo, sabe? Mais brabo, não? Então a gente tem que ser uma medida bem larga para que a medida da gente seja larga. Também no sentido das aparências, também no sentido de julgar logo a pessoa, né? E não adianta, qualquer coisa é assim, a gente acaba julgando o outro com... Sempre. Né? A gente julga pela voz, imagina os locutores de rádio, quando a gente não conhece, e de repente aquela voz suave, gostosa de se ouvir, e quando isso você no passado, conhece... Né? Porque hoje eles estão todos iguais. Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Goiás, é tudo igual. Quando você vai conhecer essa pessoa, você, não essa era a impressão, ou seja, a imagem que eu fiz. Então, quando a gente escuta alguém, quando a gente olha alguém, a gente ocasiona uma impressão. É como uma fotografia. Eu olho aquilo e vai me passar uma mensagem, vai me passar uma emoção, uma sensação. E eu posso gostar ou eu posso não gostar. Você tem uma voz boa. Tem uma voz boa? Obrigada. Já aconteceu disso, não aconteceu? Você ser julgada pela voz? Já aconteceu de ser julgada pela voz, ser julgada pela minha aparência, ser julgada pela minha idade, ser julgada pela profissão que eu exerço hoje. A maioria dos meus alunos são pessoas da minha idade ou mais velhas que eu. Então já aconteceu até uma certa vez de você entrar numa palestra, eu fui convidada para oferecer uma palestra e a pessoa que me convidou me conheceu no momento, só tinha falado comigo por telefone. E quando ele me viu pela primeira vez, ele falou assim: mas você é a Roberta Medeiros? Mas você sabe falar? Nossa, mas você é tão pequenininha, mas você é tão novinha. Como, por exemplo, você vai dar conta do recado? Então você, o tempo inteiro você é julgado e existe preconceito. Agora no rádio... Aí, Luiz está chamando a atenção exatamente sobre isso. Nós nos deixamos impressionar até mesmo por uma simples fotografia. Com certeza. Vamos rir um pouco do negócio de rádio. Nós tínhamos aqui na Rádio Aparecida, o Flávio conheceu um locutor de uma voz maravilhosa aqui de Pindamonhangaba, chamava-se Percy Lacerda, sabe? Mas era feio, põe feio nisso, né? Ele era gordinho, careca, sabe? Mas uma voz sensacional, foi uma das melhores vozes que passaram por aqui. E ele dizia assim: conheço a minha voz, não queiram me conhecer pessoalmente, jamais mando fotografia. Tá certo? Então, esses enganos acontecem, né? Eu queria chamar só a atenção para esse assunto que foi colocado aí, da questão da sinceridade, né?
que é um fator importantíssimo nesse contexto da apresentação, porque muitas vezes você está passando uma mensagem, né, que não é verdadeira, que é falsa. E as pessoas vão perceber isso, né? As pessoas vão perceber que existe ali uma insinceridade. Os políticos mesmo, né, a gente já conhece os padrões dele, né? Eles estão sempre com a criança no braço, aquele sorriso, né, mecânico, e as pessoas percebem com o tempo. Então é preciso que você, quando trabalhar a sua imagem, você trabalhe ela de uma maneira coerente com a pessoa que você é, né? Para você passar essa sinceridade. Na verdade, a origem da palavra sinceridade é da Grécia, que era as colunas sem cera, eram cheias de buraco. Então eles tapavam as colunas com cera, então você não via o que elas eram de verdade, né? Então eles queriam, não, eu quero ser sincera, né? Agora, Ari, quem tem profissão, a questão do padre é típico isso, sabe? Que ele precisa falar coisas, né? E nem sempre aquilo que ele está falando bate muito com o que ele é, sabe? E por isso também pode não se acreditar nele. É seríssimo isso, sabe? Seríssimo. Tem que ser coerente a mensagem que você está passando. Você citou político, né? Mas é uma coisa... Outros profissionais também. É uma coisa danada isso. É aquela questão, para nós sermos aceitos, muitas vezes nós falamos coisas que não acreditamos, mas porque a audiência necessita escutar aquela mensagem. O outro precisa escutar aquilo. Então, aí já entra esse conflito ético também. Que não deveríamos compactuar. Que não deveria. Você precisa ser coerente. Aquilo que você pensa é o mesmo que você produz durante a fala e o que você executa na prática. É a coerência de valores. Fala do apresentar-se bem a partir de uma referência estética, e ele cita o seguinte: a partir de uma referência desde que você queira, né? Ele traz a questão pessoal. O que nós vemos hoje e eu insisto contra a mídia, é a mídia ditando qual eu não chamo de estética, porque é muito superficial para ser estética, mas o padrão de aparência, que aí não é pessoal. Por isso que é fantástico. É ditado pelas novelas, é um comportamento, né? Até porque vende. O negócio é esse. E ele, quanto mais vazias forem as pessoas, maior é a chance daquele conteúdo se alojar e ter um eco.